Mais de 50 milhões de reais em dívida é o que é estimado e o CEO está desaparecido. Vamos conversar um pouquinho mais sobre o que aconteceu com o queridinho da internet, o Peixe Urbano, e como ele transformou o cenário do e-commerce brasileiro aqui nesse vídeo hoje. Fica comigo até o final para você entender qual foi o auge e qual foi a derrocada principal do Peixe Urbano. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Babi Tunhela, sou head de produtos daqui do E-commerce na Prática e também consultora de e-commerce. E nos últimos dias a gente tem sido bombardeado com essa história de que o Peixe Urbano sumiu. Realmente o site não funciona mais, o aplicativo não funciona mais e dezenas e milhares de clientes estão ali com os cupons comprados na plataforma e não conseguem utilizar os serviços mais. E principalmente o CEO, que está sendo procurado pelo Procon para dar aí justificativas de como pode ressarcir os clientes, mas ele não é encontrado. Bom, vamos conversar um pouquinho mais sobre toda essa história do Peixe Urbano e por que ele é extremamente relevante hoje para os dias atuais que vivemos aqui no e-commerce, né? O Peixe Urbano ele surgiu da iniciativa de 3 pessoas que estudavam fora do Brasil, né? Eles faziam faculdade, viviam no Vale do Silício e tal, fora do Brasil, inclusive um deles trabalhava até mesmo no Facebook e eles tinham um desejo enorme de empreender e de participar daquele movimento de startups que estava surgindo ali nos Estados Unidos e criar uma startup aqui no Brasil, né, com as condições do brasileiro. Naquela época, em 2010, quando o Peixe Urbano surgiu aqui no país, a gente tinha 15 a 20 milhões de compradores online. Então era tudo muito embrionário, diferente do cenário que nós temos hoje, né? Então eram poucos acessos à internet que a gente tinha naquela época. A internet estava se popularizando, né? Principalmente a banda larga estava se popularizando aqui no Brasil e pouquíssimas pessoas tinham já feito uma compra online. E ele viu isso como uma oportunidade de acelerar o crescimento do e-commerce, das vendas online aqui no Brasil, que era um cenário de ampla oportunidade, porque o nosso varejo sempre foi muito forte. Eles pensaram em diversas coisas para poder criar aqui no Brasil. A primeira delas seria uma plataforma estilo Get Ninjas, que a gente conhece hoje, mas que ofertaria os serviços de marceneiro, de pintor, de beleza e tal, esse tipo de serviço. E você comprava aquele pacote de serviço online, mas eles não toparam muito essa ideia, fizeram uma breve pesquisa de mercado e achavam que esse tipo de serviço só era vendido através de amigos, conhecidos e familiares. Bom, Get Ninjas está aí hoje, né, pra gente ver que não é muito bem assim. E depois a segunda opção era replicar o sucesso que o Groupon, que foi quem surgiu com essa ideia de vender cupons e descontos através do online nos Estados Unidos, era meio que replicar o Groupon aqui dentro do Brasil. E isso se iniciou de uma forma muito embrionária aqui também, né? Porque eles faziam uma coisa meio que muito manual. Então ia num estabelecimento, vendia 50-50, né? Eu vendo para você, o Peixe Urbano fica com 50%, você fica com 50% e você atende o cliente com aquele cupom, né? Muitas vezes o cupom era impresso ainda, então não existia esse lance da gente levar um voucher na tela do celular para poder descontar como era recentemente, mas a gente imprimia os cupons e levava nos estabelecimentos para poder adquirir aquela oferta. Outra coisa muito importante é que os mentores que deram todo esse apoio para que o Peixe Urbano surgisse aqui no Brasil, eles falavam o seguinte: é muito importante que vocês tenham uma base de clientes, muito importante que essa base cresça, né? Porque o dinheiro de verdade está no crescimento da base desses clientes. E durante todo o surgimento do Peixe Urbano, né, durante essas primeiras etapas aqui de atuação no Brasil, esse foi o foco principalmente. E aí vem o primeiro ponto da derrocada do Peixe Urbano. Esse crescimento amplamente acelerado, onde eles buscam mesmo crescer a todo custo, vai surgir consequências um pouquinho mais para frente, como eu vou contar para vocês. Quando você tem um modelo de negócio que depende de 2 clientes, ou seja,
Um negócio que dependa de lojistas, assim como os marketplaces que nós vendemos hoje, eles dependem de ter clientes que são os lojistas, que vão colocar as suas ofertas, colocar os seus produtos lá, e dependem também dos clientes finais, né? E quando você tem a missão de crescer essa base, tanto para cá quanto para lá, exponencialmente o mais rápido possível, que era a missão do peixe urbano aqui no Brasil, isso se torna muito frágil, né? Porque aí você vai fazer esse crescimento a todo custo. E foi exatamente assim que aconteceu. O peixe urbano ele foi coletando aos poucos clientes e tal, lojistas principalmente, que queriam aproveitar daquela oferta. Só que a demanda por ofertas ficava maior, porque a base de clientes finais ia aumentando e também a oferta de lojistas ia ficando cada vez mais escassa. Porque é um cliente que custa mais caro. Por exemplo, o Uber, ele paga muito mais caro para adquirir um motorista do que para adquirir um cliente final. E essa continha existe até hoje, era da mesma forma no peixe urbano. Então o que eles fizeram? Eles contrataram diversos vendedores da peixe urbano para ir nos locais físicos, né? Nos restaurantes, nos cinemas, nos serviços, nos salões, enfim, né? Todos esses locais que a gente via as ofertas dentro da peixe urbano, e para vender esse tipo de pacote, né, sem muito critério. O que o peixe urbano fazia é dar um crédito ilimitado praticamente para qualquer estabelecimento que queria divulgar as suas ofertas ali. E o crescimento do peixe urbano para os clientes finais estava tão grande, estava tão relevante que as pessoas, né, os lojistas, os empresários começaram a realmente entrar nessa onda. E o que acontecia antes? Acontecia o seguinte, o peixe urbano lançava o cupom de oferta para a base de clientes dele, uma oferta realmente irresistível, né? Eram descontos, né? Poxa, eu lembro da época, né? Eram descontos realmente atrativos. Só que ele não pesquisava uma linha de crédito, né? Se tinha, não pesquisava as condições financeiras daquele estabelecimento, também não viam reviews, porque naquela época não existia esse lance de você avaliar os estabelecimentos, então era tudo muito novo, né? E o que começou a acontecer, né? Vamos supor que lançavam uma oferta de venda de açaís. Vendia 1000 açaís e como é que aquela lanchonetezinha daquele tamaninho ia entregar 1000 açaís, né, num determinado período de tempo, assim. Então começou a haver muitos problemas dessa forma. Um caso clássico que aconteceu, que eu até li no livro que conta a história do peixe urbano, que vai estar aqui na descrição como fonte desse vídeo para vocês, é que chegou uma hora que eles estavam vendendo muitos pacotes de viagens, né? Então os vendedores iam lá nas agências de viagem e vendiam esses pacotes. Só que também, como o crédito era liberado, porque a partir do momento que você comprava o cupom, 50% daquela oferta, daquela grana mesmo, né, ia para o peixe urbano e 50% já ia direto pro fornecedor daquele cupom. Então não passava nenhum período ali, sabe, onde você pudesse reivindicar aquele dinheiro, onde você pudesse realmente entregar aquele produto e ser pago, assim como funciona hoje, né? Por exemplo, você vende hoje na B2W, você tem que emitir a nota fiscal e somente as vendas com as notas fiscais e somente depois da entrega que você recebe aquele dinheiro, né? Então, esse tipo de coisa não existia. Então, o dinheiro já ia direto para os locais, para os estabelecimentos que vendiam esses tipos de oferta. Então, teve um caso de uma agência de viagens que vendeu ali 800 pacotes, né? 800 pacotes de viagem para Paris a R$2.000. E, simplesmente, o que aconteceu? O dono da agência lá, sumiu, evaporou e eles não conseguiam, né? Tipo, como é que vai fazer? Né? Você vendeu 800 passagens para Paris, 800 pacotes, né, de viagens para Paris a R$2.000 e como é que faz? E isso, o peixe urbano, mesmo deixando bem claro nas diretrizes do site dele, dizendo que não era responsável por aquilo, o peixe urbano teve uma modificação nos direitos dos consumidores nessa época, eles estavam recebendo muitos processos e aí ele começou a ser responsabilizado. Então, começou a pesar muito no bolso essa falta de critério na hora de escalar tanto os vendedores quanto o número de clientes, né? Eles tiveram uma época que conseguiram o Luciano Huck, sim, Luciano Huck, com aquela super exposição midiática, como sócio minoritário da plataforma.
Então, o Luciano teve um dia que ele fez um tweet, né? O tweet naquela época bombava. Twitter bomba até hoje, mas naquela época era muito mais, né? Então, o Luciano Huck postou uma vez no Twitter que todos os produtos, né, todas as ofertas do Peixe Urbano naquele dia estavam a 1 centavo. Sabe o que aconteceu? Em 2 minutos a plataforma caiu, né? Caiu, derrubou a plataforma total. As pessoas não conseguiam acessar para comprar e eles estenderam essa promoção em 48 horas. Só nessas 48 horas, 1 milhão de cupons foram vendidos dentro do Peixe Urbano. Pois é. Quando a gente só tinha 15 milhões de compradores online, eles conseguiram fazer esse feito. Mais de 1 milhão de cupons a 1 centavo foram vendidos. E aí começou uma gigantesca bola de neve. Por quê? No mínimo, qualquer oferta e cupom vendido dentro da plataforma do Peixe Urbano se tornavam pelo menos 10% de reclamações. Porque a experiência com o cliente era muito ruim mesmo. Porque eles não tinham critério para selecionar os fornecedores deles. Então, poxa, qualquer lugar poderia vender 2.000 cupons, 2.000 viagens, qualquer coisa assim. E isso foi minando cada vez mais a experiência do cliente, que é o segundo ponto ali para a derrocada do Peixe Urbano. Eu tenho uma experiência pessoal, assim, né? Na época que o Peixe Urbano surgiu, eu ainda estava na faculdade, né? Então eu cheguei a comprar um voucher de um jantar no japonês, né? Poxa, o japonês era caríssimo naquela época, quem lembra, né? Quem é das antigas aqui, era caríssimo naquela época. E a gente só conseguia ir nesses lugares realmente aproveitando uma oferta única. E eu lembro de ter passado por essa experiência pessoal que me fez jurar de pé junto que eu nunca mais ia comprar nada nesses grupos, né? Nesses Groupon, Peixe Urbano, Clicon, qualquer site similar a isso. Porque eu cheguei no restaurante e tinha uma ala reservada com fitas assim e plaquinhas de que quem sentava ali tinha comprado o cupom do Peixe Urbano, né? Então, poxa, isso me deixou com muita vergonha e sem contar que depois a gente deu uma olhada, os cardápios que iam para essa ala do Peixe Urbano tinham valores alterados dos outros cardápios. Então assim, foi uma experiência péssima, terrível. E esse tipo de coisa foi cada vez mais recorrente com a popularização das vendas desses cupons. Então, cada vez que você soltava uma promoção, uma oferta, tudo bem que você ia bombar de vender dentro do Peixe Urbano, mas tudo aquilo ia virar pelo menos 10% de reclamação para o Peixe Urbano. Imagina a reclamação que esses pequenos e médios negócios sofriam também ao absorver também essas reclamações, né? Tem até uma frase bem interessante que eu vi do CEO da época, né, que era o Júlio, que foi um dos fundadores, que ele falava o seguinte: fazemos de tudo para deixar o cliente feliz ou menos infeliz. Isso bate forte hoje na gente que é empresário e que sabe que o cliente no centro faz toda a diferença, não é mesmo? Poxa, deixar ele menos infeliz? Que situação, né? Tudo isso minou numa grande bola de neve. Diversos processos, diversas reclamações, péssima experiência do cliente, e isso foi minando. Mas o Peixe Urbano, ele tinha uma missão bem clara, dada pelos mentores deles lá do Vale do Silício, essa cultura startupeira. Tudo que a gente vê hoje no Brasil, como grandes escritórios, com piscina de bolinha, com mesa de sinuca, bermuda nos escritórios, sabe? Esse clima mais startups e tal, mais descontraído. Quem trouxe isso para o Brasil foi a Peixe Urbano. Eles alugaram um super escritório, né, no centro aqui do Rio de Janeiro. Centro não lembro onde era. Mas eles tinham um super escritório, eles pagavam mais de R$500 mil de aluguel naquele escritório, fizeram uma baita de uma reforma e eles contratavam pessoas à torto e à direito para dar conta tanto das reclamações quanto para dar conta desse crescimento exponencial, né? Só que também sem muita gestão. E esse também foi outro ponto da derrocada do Peixe Urbano, né? O crescimento exponencial sem pensar nem um pouco da gestão.
No livro que eu li sobre a história, né, do peixe urbano, ele vai até 2008, se não me engano, 2018 essa história, aquele livro escrito, e eles falam assim, a gente só tinha tempo para contratar, a gente não tinha tempo para demitir. E no final das contas ficou uma equipe de mais de 1.500 pessoas. E aí as consequências começaram a chegar, né? Devido à relapsa gestão e aquela experiência péssima que eles promoviam para os clientes, né? Chegou uma hora ali que em 2002, em apenas 2 anos da fundação do Peixe Urbano, eles tiveram que demitir muita gente, fazer demissões em massa. Chegaram a ter um dia que demitiram mais de 300 pessoas. Poxa, isso pega muito mal, né? Isso é muito ruim. Mas a empresa ainda continuou. Como eu sempre falo para vocês aqui, né? Vocês sempre ouvem a gente falar, dados são muito valiosos, né? Dados de clientes são muito valiosos, porque você consegue trabalhar essa base de dados de clientes de qualquer forma. E foi aí que começou a surgir uma nova era para o peixe urbano. Eles deram aquela baixa lá em 2012, conseguiram o capital do Chile, conseguiram o capital da China e ali conseguiram meio que dar uma retomada, mas tiveram que realmente mudar o modelo de negócio, até porque o e-commerce estava, o e-commerce mesmo, né? A empresa vendendo direto para o cliente, sem depender de cupons e ofertas assim, já estava crescendo, já estava despontando, né? Então, foi uma concorrência que bateu ali, então eles começaram a mudar o modelo de negócio. Como antes dependia de você atrair mais pessoas para ativar aquela oferta, por exemplo, eu só conseguia comprar viagens a Paris por R$2.000 se mais 50 pessoas comprassem, por exemplo, né? Eles tiveram que mudar esse modelo de negócio. E aí eles começaram a ofertar mesmo produtos com desconto, né? Produtos que às vezes já vendiam online, porque o Reclame Aqui surgiu nessa mesma época também. Então esse lance de social credit, que hoje a gente vê muito forte, onde a gente pesquisa, onde a gente sabe procurar a credibilidade daquela empresa, como o Reclame Aqui, estavam surgindo junto com eles. Então eles começaram a ser mais criteriosos também na forma de selecionar as lojas. Então como eles faziam? Como eles não tinham esse sistema de recomendação lá, eles olhavam no Foursquare. Quem lembra dessa ferramenta? Que a gente marcava os lugares que a gente ia e dava os reviews. Como é hoje o Google Meu Negócio, né? O Foursquare, eles só aceitavam lojistas que estavam no Foursquare e que tinham boas recomendações para poder fazer, né? Então, tudo isso para sair ali meio que do buraco, porque eles já estavam com muitas dívidas já e tiveram que cortar custos e tal. No entanto, eles vieram até trabalhar aqui num prédio que fica aqui no meu bairro mesmo, aqui na Península, na Barra da Tijuca. Eles estavam aqui até pouquíssimo tempo atrás. Tudo bem que era um escritório enorme, mais de R$170.000 de aluguel, mas era bem próximo daqui e eu lembro disso, né? Então eles começaram a usar o social credit como pré-requisito para recrutar novos lojistas para ofertar essas ofertas para eles e tal, mas começaram a fazer de uma forma diferente e até pouquíssimo tempo atrás ele estava aberto. E aí é que veio a derrocada final para o peixe urbano, que foi o que ele vendia? Ele vendia experiência, muito mais experiência do que produtos. Tudo bem que você conseguia comprar ali a impressão de fotos e tal. Poxa, impressão de fotos a R$1 a impressão de fotos. Eu já comprei várias vezes, né, e tal. Mas o que era o carro-chefe deles ali? Centros de estética e salões de beleza, cinema, parques de diversão, restaurantes. Todos os segmentos que foram amplamente afetados em 2020 com o início da pandemia. Então, não teve chances para o peixe urbano, ele realmente teve que sair fora do mercado. Agora, o que está acontecendo agora são especulações. Por exemplo, eu não tenho um livro hoje para te dar de base, mas eu tenho as notícias dos portais, né? Tipo, o UOL publicou, né, entrevistou ali a assessoria jurídica do peixe urbano, que não é mais assessoria jurídica do peixe urbano, porque nem eles foram pagos, nem os advogados foram pagos, né? Então eles estão somando aí, estima-se que eles estão somando mais de R$50 milhões em dívidas trabalhistas e etc. Muitos clientes foram lesados, temos reclamações no Reclame Aqui do peixe urbano e assim termina uma era
uma era para a internet brasileira ali, onde muitas das coisas surgiram com o peixe urbano. Esse conceito de cupons, esse conceito de economia onde você busca outras pessoas para aproveitar uma oferta, o conceito de startup mesmo, essa startup mais descontraída e tal, tudo isso foi trazido pelo peixe urbano, né? Então, ele tem seu crédito, fez a modificação dele no mercado, mas acabou no que deu, né? Hoje o CEO está desaparecido, o Procon não consegue encontrá-lo. Vamos ver os novos capítulos dessa história. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Esse é mais um estudo de caso, assim, de coisas que acontecem no mercado. Eu, como consultora de e-commerce, estou sempre de olho nessas coisas, né? E o que a gente pode aprender com eles? É por isso que eu pontuei todos esses pontos para vocês, para que vocês não cometam no negócio de vocês. Crescimento rápido é muito perigoso. Não olhar para o teu cliente é muito perigoso. Se responsabilizar e dar crédito à torto ou direito para os seus fornecedores também não é legal. E depender também de um segmento só, de uma fonte de renda só, também é muito perigoso. Tudo isso você consegue aprender aqui na história da ascensão e da derrocada do peixe urbano. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo se esse vídeo foi relevante para você. Se inscreva no canal e ative as notificações do sininho. A gente está aqui todos os dias. Até a próxima. Tchau!